Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos começando mais um vídeo aqui no canal Raiz Tricolor aqui no YouTube. Roda a vinheta dos Giros de Notícias. Não esquece de deixar um like aqui embaixo e de se inscrever aqui no Raiz Tricolor, tá? Isso ajuda bastante. Vamos lá, cara, a gente começa esse vídeo aqui, na verdade, com um aviso. O presidente Mário Bittencourt informa a assessoria de imprensa do Fluminense, dará entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, tá? Então, na manhã... Quinta-feira, caraca, esses jogos do Fluminense estão detonando minha cabeça. Na manhã dessa terça-feira, agora sim, no dia 30 de janeiro de 2024. Então, na manhã desta terça-feira, coletiva do Mário Bittencourt, ao vivo lá direto do CT Carlos Castilho. Estarei lá, é a segunda... a primeira coletiva do Mário Bittencourt no ano. Ele deu uma no ano passado, eu não fui, eles precisaram mudar o horário ali, antecipar a coletiva e... Galera, sabe, eu moro aqui a 2 horas do CT, né? Mais de 100 km. Então, se antecipa o horário, eu não consigo estar. Amanhã já me preparei até para antecipação de horário deles, eu estar lá de qualquer maneira. Gabriel, vai ter live aqui? Cara, então de lá é meio complicado ter live. O que eu vou tentar viabilizar? Uma live transmitindo de lá. Eu mesmo fazendo a transmissão. Eu não posso replicar o sinal da Flu TV ali plenamente, mas vou tentar viabilizar isso. Se não rolar, você assiste lá pela Flu TV mesmo. Se rolar, você dá uma moral pra gente aqui, mas é bem provável que não role, porque a internet lá é muito ruim, tá? Você vai lá, vai fazer pergunta, Gabriel? Vou. Vocês sabem de tudo que aconteceu, de tudo que o Mário, né, fez lá especificamente depois que eu fiz um trabalho jornalístico. Mas, assim, eu sei diferenciar muito bem o que é profissão de pessoal, assim. Sei que não é muito normal isso, sei que também eu não sou 100% perfeito, então às vezes dou ali uma rateada ou outra numa opinião, etc. Mas sempre tenho concentração de separar as duas coisas, tá? Uma coisa é o Mário Bittencourt, pessoa, e o que ele fez com o Gabriel Amaral, trabalhador, ou o Gabriel Amaral, pessoa. Outra coisa é a minha avaliação e o meu trabalho em relação ao presidente do Fluminense. São duas coisas separadas que eu consigo separar porque é o meu trabalho. Eu quero ser profissional, né? Sempre em todas as ações. Então estarei lá, farei perguntas, na verdade perguntar, né? Uma pergunta só para o veículo. Tem algumas perguntas, tá? Se quiser deixar aqui embaixo uma sugestão de perguntas nesse vídeo, pode deixar também. Eu vou dar uma olhada no chat dele, porque a gente não sei como é que vai ser a ordem de perguntas, né? Quando era online, eles já traziam a ordem. Lá agora, acho que é meio que ele não levanta a mão, não sei se eles mesmo produzem a ordem. Então pode ser que as perguntas que eu tenho, outros veículos façam antes. Mas as duas perguntas em relação, eles são até misturadas, que é sobre o dinheiro da Liga, né, se o Fluminense antecipou mesmo, a gente só tem matérias de apuração jornalística. Eu quero ouvir da boca do Mário Bittencourt mesmo, ele confirmar isso, se o Fluminense antecipou mesmo os 20%, quanto ali que foi exatamente o valor da cota de TV dos próximos 50 anos e em que esse dinheiro está sendo utilizado, né? A gente acabou de sair hoje uma notícia de que o Cuiabá vai pegar essa antecipação deles, que obviamente é muito menor que a do Fluminense, e já vai iniciar a construção de um super CT e tal, com uma série de coisas. Ou seja, é um dinheiro que é de 50 anos de cota de televisão, mas que vai construir algo que vai tornar o Cuiabá um clube mais forte, algo, no português tem uma palavra perene, né, que não é muito utilizada por a gente no dia a dia, mas assim, algo que seja perene, que vá se estender e vai produzir durante muito tempo. O Sport, por exemplo, está usando esse dinheiro para contratação para essa temporada. Ou seja, é algo que daqui a 1, 2 anos ninguém nem lembra mais do time, morreu tudo, acabou e 50 anos recebendo 20% a menos. Então quero entender melhor o que o Fluminense está fazendo com esse dinheiro e tal. E a outra pergunta também que eu já tenho diretamente nessa linha é que o Fluminense está contratando, mas tem, né, assim, falava-se de venda desde o ano passado, confirmado pelo próprio presidente, de que o André sairia, André Nino, e aí o André não saiu. Se tá na conta dessa temporada, ter que vender um jogador para chegar nos valores da venda do André para fechar a conta. Ou se a venda do André, ou essa contratação estão sendo pagas só com premiação do ano passado, ou até mesmo com o dinheiro da Liga, não sei, enfim. Então são essas duas perguntas, mas eu quero mais perguntas também, porque vai que alguém já faz essas antes, né? Então ou ele mesmo fala isso antes, então coloca sugestões aqui embaixo que serão muito bem-vindas.
Vamos lá, cara, outra notícia, a gente passa por duas notícias aqui muito rápidas, são até coisas que nem estão na thumb. Sobre o Guga, saiu matéria no Trivela falando que foi aquilo mesmo, o empresário ofereceu o Guga para alguns clubes europeus, inclusive o Feyenoord, sem o consentimento do Fluminense e tentou chegar com a proposta depois pro Fluminense. Do outro lado, segundo a matéria do Trivela, diz que o Guga não sabia que o empresário estava oferecendo lá na Europa também. O Vitor Lessa também trouxe uma informação, enfim, parecida ali com isso, mas com uma apuração mais próxima também do jogador. Você pode até acompanhar isso lá no Jornada KTO 1902, que é o nosso canal de lives, né? A gente fez uma live lá ontem à noite falando sobre esse assunto. Sobre essa situação toda, o que me chama a atenção é o seguinte: que empresário... E o André Cury não é um empresário qualquer não, tá? É um empresário grande. Que empresário que oferece jogador sem o jogador pedir? Eu tô falando isso desde o início. É toda uma história muito estranha, tá? Se você for ouvir o Guga, você ouve uma história. Se for ouvir o empresário, você ouve outra história. Se eu for ouvir o Fluminense, você ouve outra história. E sempre com alguma coisa que você olha e fala bem assim... Então o Guga nem sabia. É óbvio, agora, se você for lá perguntar ao Guga, o Guga vai falar que não sabia, ele não foi. Ele vai esquemar com a torcida. Da mesma forma que você olha e fala bem assim: tá bom, tinha proposta do Feyenoord, o empresário não garantiu que tinha proposta, cadê? Então assim, nesse meio, quando a história começa a ficar dessa maneira, eu sempre parto do pressuposto de que tá todo mundo mentindo. Eu parto do pressuposto disso, não os jornalistas, obviamente, os jornalistas estão apurando, mas no sentido de que todas as partes ali, jogador, empresário e clube, estão omitindo, falei mentindo, né? Estão omitindo uma parte da história que o prejudicaria. Fato é que o Guga não vai sair, vai ficar no Fluminense, assunto encerrado. Outra notícia rapidinha aqui também, que é sobre o Luiz Henrique, os nossos 20 milhões. Eu prometi que só falava de Luiz Henrique quando ele tivesse de contrato assinado ou tivesse fechado a negociação. O negócio é que encerrou a negociação as 4 vezes desde que eu gravei esse vídeo ontem à tarde e já teve nova negociação também mais umas 30 vezes. Assim, a última que aconteceu, pra vocês terem noção, o Fabrício Romano deu que o jogador tá fechado e viajava nessa terça, viajava hoje pro Brasil. Aí o Fui Clear, que é um comentarista, tem um canal no YouTube, enfim, uma página no Instagram, colocou no Instagram dele esse texto aqui, né, ainda não fechou, não chega no Rio amanhã e que ainda segue em negociação e que todo o resto é mentira. E aí, pode você falar, pô, Gabriel, uma Fui Clear de fonte, de notícia, tem razão, né? Não é uma fonte que a gente costuma usar. Beleza, aí você olha quem curtiu a publicação, o Luiz Henrique, o próprio jogador curtiu a publicação falando que não fechou com o Botafogo e que não vem pro Rio de Janeiro amanhã, e o Johnny Max, né, que é o empresário do Luiz Henrique aqui, que o revelou aqui do Brasil. E aí fica aquela questão, né? Essa já parece ser não é que todo mundo tá mentindo, pelo contrário. O empresário do Brasil tá falando com o pessoal do Brasil, garantindo que não fechou, que não tem isso e etc. E o empresário lá de fora tá garantindo que fechou. Amanhã a galera do Botafogo tem que fazer pernoite lá no Galeão pra ver se chega o Luiz Henrique. Agora, um ponto importante, só pra sempre relembrar. Gabriel, qual o interesse nisso e tal? O interesse é 20 milhões de reais, mais ou menos isso, 20 milhões de reais. É até um bom questionamento também pro Mário Bittencourt, mas que o peso de uma pergunta ali, né, pra tirar só essa dúvida é complicado, se é 15% ou 20%. Mas enfim, 20 milhões de reais é o que o Fluminense tem interesse nessa venda. Se o Luiz Henrique vier para o Botafogo ou for para o Lyon, enfim, dane-se para onde o John Textor levar ele, por esse valor de 16 de euros fixo, ou 20 completo, o Fluminense leva 20 milhões, cerca de 20 milhões de reais. Então é por isso que a gente tá de olho nessa transferência. Agora, dizer que não tá um pouco engraçado a galera do Botafogo que já comemorou, já zoou a maior contratação da história, etc. E o negócio não fechar seria engraçado. Enfim, se a gente tá numa relação ganha-ganha. Se não fechar é engraçado, pô, os caras comemoraram o Brasileirão de novo e não ganharam. E se fechar, 20 milhões na conta do Fluminense. Então, enfim. Falando em fechar, o Brasil vai fechando bem ali a primeira fase, ó o gancho, do pré-olímpico de 2024, né, o torneio pré-olímpico de seleções para as Olimpíadas de Paris. O Brasil jogou a 4ª rodada ontem à noite, eu não gravei depois disso, né? E ganhou o Equador de virada por 2-1
A quarta rodada é o terceiro jogo do Brasil. O Brasil já está classificado, fez 9 pontos, não tem mais nenhum risco, joga contra a Venezuela. Para a Venezuela vale a classificação, né? Vale a disputa, para o Brasil já está tudo fechado. John Kennedy e Alexander foram titulares, o John Kennedy saiu 40 do segundo tempo já, nenhum dos dois fez gol, quem brilhou na partida foi ele mesmo, Gabriel Pirani. Deu uma assistência para o Marlon Gomes fazer o gol de empate do Brasil, e ele mesmo depois fez o segundo gol. 2-1 para o Brasil contra o Equador, no dia 1º de fevereiro, vulgo quinta-feira, às 8 da noite, às 8 da noite, exatamente, Venezuela e Brasil jogando pelo pré-olímpico, só para cumprir tabela, o Brasil mesmo, e para a Venezuela vale a disputa pela classificação. No outro grupo, tem ali uma questão também de possível classificação e etc, mas deve dar Paraguai e talvez dê Argentina no outro grupo. Vamos ver, o Brasil precisa ficar entre os 2 primeiros do geral para ir para a Olimpíada, e provavelmente John Kennedy e Alexander vão. Para fechar, tá? VAR no Carioca. Vamos lá, né? A gente tem que comemorar porque a notícia é boa, só é ridícula, tá? São duas coisas diferentes, né? Existem notícias boas e existem notícias legais, né? Não necessariamente elas são a mesma coisa. Essa notícia, por exemplo, é uma notícia boa, mas é uma notícia ridícula. Isso porque jogo entre Vasco e Bangu, que aconteceu agora no Carioca nesse domingo, foi um jogo, a arbitragem horrorosa do Tarciso, né? Que é o árbitro que inclusive apitou a estreia do Fluminense. Aí, a arbitragem horrorosa, de fato, enfim, não expulsou um jogador do Bangu que era pra expulsar, tá uma confusão do cacete, erro no acréscimo. Aí o Vasco foi reclamar na FERJ, a torcida do Vasco entrou numa despirocada ali de... Ai, olha só, o Vasco é o único que não fechou o contrato de TV da FERJ, eles estão fazendo tudo pra ferrar a gente, não sei o que, não sei o que lá. Foram fazer uma reclamação na FERJ, e aí o que a FERJ fez? Atendeu a reclamação e mudou o regulamento. Não mudou o regulamento, mas mudou a lógica toda do negócio. Carioca agora vai ter VAR em todos os jogos dos times grandes. Na reunião entre Lúcio Barbosa, né, que é o CEO do Vasco, se não me engano, e a FERJ, o árbitro que apitou o Vasco e Bangu já foi afastado, vai passar por reciclagem. E agora vai ter VAR em todos os jogos dos times grandes. Tá? Aqui tá a nota da FERJ, aqui onde diz, ó, a partir da 6ª rodada, ou seja, não é essa rodada dessa quinta-feira agora, que é a 5ª rodada, até no jornada eu falei que contra o Bangu já teria VAR, mas não é. No domingo, contra o Boa Vista, passa a ter VAR, tá? O nosso jogo. Então a partir do domingo, na 6ª rodada, os jogos entre clubes grandes e clubes formadores, que é os chamados pequenos, terão auxílio sempre que for possível operacionalizar. Meu Deus, ainda podem meter um caô de que não foi possível fazer. Meu Deus do céu, que bagunça, Carioca. Do árbitro de vídeo. Vai lembrar que, apesar do uso da ferramenta em clássicos, semifinais e finais, aprovada por unanimidade no Conselho Arbitral, a FERJ entende ser necessário ampliar o uso do VAR. Para quem não sabia, teria VAR nos clássicos, semifinal e final. Mas agora vai ter VAR do tipo assim, por exemplo, teria VAR em Vasco e Flamengo. Agora vai ter VAR também em Boa Vista e Fluminense, entendeu? Mesmo nos jogos dos pequenos, enfim. Mas só que é sempre que for possível operacionalizar. E aí eu te falo, por que a notícia é boa? Quanto mais VAR tiver, melhor. O VAR não resolve todas as polêmicas, não resolve todos os problemas, mas tira os erros grosseiros. Nos jogos do Fluminense, até agora, a gente não teve nenhum erro grosseiro. Os impedimentos ali foram bem marcados. Teve aquele do Volta Redonda lá na estreia, mas que não... Se foi erro, não foi grosseiro. Acho, inclusive, que o Bandeirinha acertou de dar o impedimento. E o pênalti que foi dado para Volta Redonda também foi certo. O Gustavo Apes fez o pênalti mesmo. Agora, o VAR, nesse ponto, é bom. Ele não vai resolver tudo, mas é bom. Agora, a notícia é boa por isso, mas ela é ridícula porque só vai ter no jogo dos grandes, pô. Sempre, em toda rodada, vai ter 2... Gente, é o que? É custo isso? É grana? O que é? Já tem transmissão desses jogos. O Campeonato Carioca vive... E aí eu entendi a frase do Tite lá, que fez a mídia paulista também ficar polvorosa. O Tite falou que o Campeonato Carioca é forte, etc, porque os 4 grandes são, né? Os pequenos são, na sua maioria ali, são horrorosos, são fracos e os pequenos não estão fazendo competição direito contra os times reservas. O Botafogo, o Vasco, o Flamengo jogaram ali 1 ou 2 jogos com o time titular, mas o Fluminense jogou todas com o terceiro time
e é líder. O campeonato é fraco. Os 4 grandes têm ali a sua força. Talvez nesse momento, você botar os 4 grandes do Rio versus os 4 grandes de São Paulo, os 4 grandes do Rio são melhores. Então o contexto seria mais esse. Agora, o campeonato é feito de tudo para poder bagunçar o máximo possível. Quinta-feira a gente tá lá no Luso Brasileiro para Fluminense Bangu e domingo lá em Bacaxá, provavelmente com cabine do VAR. Tamo junto, até a próxima. Valeu!